Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de MicroPython. Hoje vamos conhecer alguns detalhes técnicos de uma placa bem interessante, a Vemos DU Mini, que é de certa forma limitada em termos de I/O, porém foi desenvolvida com um ESP8266 e tem uma montagem bem compacta. Então fica interessante sabermos tirar o máximo desta placa de desenvolvimento. O propósito desta aula é conhecer um pouco os pinos de entradas e saídas para a conexão de teclas LEDs, um display LCD 1602 e um servomotor. Para isto, além de utilizar os conceitos adquiridos nas aulas anteriores, utilizaremos o conversor AD e o PWM do ESP8266. Na próxima aula, teremos prática com uma placa contendo um módulo ESP32W1, que já é bem mais completo em todos os aspectos, e a partir daí você já terá conteúdo suficiente para dar os seus primeiros passos na programação de MicroPython. Se está gostando da série, eu te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar no teu Facebook ou nos teus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas também conheçam essa interessante opção de programação de microcontroladores. Hoje ainda é muito pequena a comunidade adepta ao MicroPython aqui no Brasil, então vamos fazer a nossa parte e contribuir para que essa comunidade cresça. Eu sou Nivaldo Matos e você está no Microlab Eletrônica. Primeiramente, veremos alguns detalhes técnicos sobre a placa e sobre os componentes utilizados, e depois vamos para a prática. Veja os componentes que serão utilizados na lista ao lado. Para fazer a edição e transferência do script para a placa Vemos, utilizaremos o AMP em conjunto com o Upcraft, como vimos na aula 4. Para quem não assistiu, é importante que assista, pois lá eu mostro uma forma simples e eficaz de trabalhar com essas duas ferramentas de forma complementar. Aqui apresento a Vemos DU Mini, mostrando as principais portas de comunicação e os pinos de acesso para os periféricos internos. Antes de começar a desenvolver com esta placa, precisamos saber que boa parte dos pinos de I/O são de uso livre, porém 3 deles são utilizados para definir o modo de inicialização do ESP8266. Um dos pinos que devemos tomar cuidado em utilizar é o GPIO15. Esse pino precisa estar em nível lógico baixo durante o startup normal da placa e durante uma gravação via USB. Este nível é garantido por um resistor pull-down de 10K existente no interior da placa Vemos. Respeitada esta condição, podemos sim utilizar este pino para nossas implementações de entrada e saída. Os pinos GPIO0 e GPIO2 também são utilizados no processo de inicialização do ESP8266 e seus estados lógicos devem estar conforme a tabela ao lado, durante esta inicialização. Para isto, foram colocados resistores de pull-up de 10K conectados a estes pinos no interior da placa Vemos. Então, as restrições são basicamente nesses 3 pinos para a Vemos DU Mini. Logo, para aproveitarmos esses pinos como I/O, temos que implementar um hardware que proporcione uma alta impedância nesses pinos no momento do boot. Caso contrário, teremos problemas de inicialização no módulo ESP8266. Podemos ver neste diagrama que o pino de reset e o pino de GPIO0 são acionados por uma combinação lógica entre os 2 pinos de controle DTR e RTS existentes no chip conversor USB RS232. As combinações entre esses sinais de controle e suas funções podem ser vistas na tabela 2. Aqui temos o diagrama esquemático principal do hardware proposto. Veja que, como não é uma aplicação profissional, simplesmente utilizamos o pino de I/O15 como saída do PWM que controla o servomotor, visto que a impedância de entrada do servo não afeta o valor de 10K utilizado na placa Vemos como pull-down para este pino. Já os pinos de I/O 0 e 2 possuem resistores de pull-up, então aproveitamos para colocar as teclas. Porém, para evitar conflitos, não devemos manter as teclas pressionadas durante a inicialização. Aqui apresentamos a configuração de montagem para o restante dos componentes do hardware da nossa experiência prática. Quanto ao servomotor utilizado, analisando o datasheet, notamos que para a frequência solicitada de 50 Hz, podemos obter de 0 a 20 ms para o duty cycle. Porém, a especificação do servo restringe esse valor entre 1 e 2 ms para uma excursão de 0 a 180 graus.
Logo, em uma faixa linear, teríamos um duty cycle o valor de 1 milissegundo para a posição 0 graus, 1.5 para 90 e 2 milissegundos para 180 graus. Sendo 10 bits, que equivale a 1024 contagens do nosso PWM, acompanhe os cálculos da nossa conversão. Veja agora o código-fonte que vamos utilizar nesta aula prática. Como até o momento da gravação deste vídeo o nosso portal ainda não está ativo, peço que façam a solicitação pelo e-mail do canal, que é informado no cabeçalho do código-fonte. Vamos começando a nossa prática. Temos o Upcraft com o nosso código semi-comentado. Temos a classe Sleep. Vamos liberar aqui a classe para trabalhar com pinos, conversor analógico e o PWM. Criamos um LED no GPIO 16 como saída e criamos as duas teclas dos dois pinos restritivos, o 0 e 2, que lá na Vemos eles são pull-up, e as teclas estão aqui contra a GND. Aqui o estado do LED vai ser controlado pelo status da tecla 1. Salvamos. Temos dois arquivos de lote. Dentro desse arquivo de lote nós temos o comando amp para transferir e rodar um arquivo para ESP, que é amp-p, acom, e aqui o nosso arquivo que vamos transferir. Mas antes disso, o seguinte, a primeira coisa que fizemos é colocar a ESP na USB e achar aqui qual o acom. A minha foi acom 3. Daí nós editamos o arquivo de lote e colocamos acom aqui. E os nomes dos arquivos já estão ok. E nós temos o comando put, que simplesmente transfere, não roda. Aqui no caso do LCD, que ele é um módulo. Vamos então fazer essa transferência. No protoboard, para não ficar colocando a mão aqui na Vemos, eu coloquei o reset, puxei o reset para ficar mais prático. Então, salvamos, resetamos a placa e transferimos no Run. Foi. A lógica da tecla está negada. Vamos então fazer uma função aqui para inverter isto. Criar uma função S1, chamar, eu já tinha criado ela aqui anteriormente, ela simplesmente retorna o valor da tecla negada. Salvamos, reseta e transfere. Esse é o ciclo. Ok, ficou direto aqui, ficou direto agora o estado lógico. Vamos colocar um relacional. Nós já temos aqui as duas funções para as duas teclas. Então, vamos relacionar com end. Esperamos que funcione, que acenda o LED só com as duas pressionadas. Primeira, segunda, só as duas. Ok, era isto. Colocamos um hora aqui. Tanto uma quanto a outra, ou as duas juntas. Certo. Vamos escrever no nosso display então. Primeiro vamos lá baixar a biblioteca. Vamos pegar aqui, vamos para o GitHub. Colamos no navegador o link. Está aqui. Esta biblioteca é muito completa, muito boa. Vamos baixar aqui, lcd.py. Vamos só pegar o conteúdo do arquivo. Ctrl+C. Agora
Ctrl V aqui no nosso arquivo que está zerado, não tem nada dentro. E salvamos. Certo? Salvamos, tiramos fora aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que transferir para ESP esse arquivo. Então vamos transferir com o comando put, que já está tudo correto. Ele abre essa telinha aqui no outro monitor e vai me avisar quando já tiver transferido. Transferiu. Então, podemos tirar esse código. Vamos escrever alguma coisa. Primeiro vamos criar o objeto LCD. E 16 colunas por 2 linhas. E essa pinagem está lá no diagrama esquemático. Vamos agora setar aqui a linha 0. Vamos escrever aqui o Microlab Eletrônica. Damos um tempinho aqui de meio segundo. Na segunda linha, vamos escrever aqui a 5 aula prática. Salvamos e transferimos. Se tudo correr bem, vai escrever no nosso... Aqui. Deu uma mensagem de erro aqui, né? A linha 19 não tem o char LCD. Então, assim, não foi importado aqui. Importamos agora, ok? Salvamos, transferimos. Perfeito. Vamos agora chamar o nosso conversor AD. Já está importado aqui. Vamos criar aqui um objeto com o nome de ADC. Vai chamar aqui e vai com o canal 0, que é só o canal que a Vemos tem. Só tem um canal. ADC. E vamos colocar aqui na linha 0, vamos colocar o valor do LCD. Primeiro eu vou explicar aqui, ó. LCD Message coloca um string aqui dentro, justificado à esquerda 1, no centro 2 e 3 à direita. E aqui embaixo ele coloca, com formatação, ele coloca no display esta string até o igual e depois ele coloca 4 caracteres preenchidos à esquerda com 0. Para não ficar aquele número solto lá. E daí ele coloca aqui o que voltar nessa chamada aqui, ADC Read. Ok? Então vamos transferir. Está aqui o nosso potenciômetro. 0. 2024. Tá? Certo. Vamos então agora chamar o PWM. Criamos um objeto aqui com o nome de servo 1, colocamos no pino 15. Esse pino é um pino restritivo, ele tem que ficar em 0 durante a inicialização. E o nosso servo, a entrada de alta impedância, não vai conseguir mudar isso. Então não teremos problemas de inicialização. Aqui vamos ajustar a frequência para 50 Hz, que vai dar 20 milissegundos conforme o servo. E aqui o duty cycle vai ser 0 para ele começar em 0. Vamos colocar o 1024, todo ele, como parâmetro para o nosso servo. A gente sabe que vai dar problema, porque ele aceita um range bem pequeno em relação a isso. Mas vamos testar. Salvamos, transferimos. Certo? Ó, ele responde só no início. Então vamos ver. Ele começa a responder em torno de 20 e vai até 110, 115, né? Por aí, tá? Então temos que fazer uma conversão de escala, esse 20 até 115 e o nosso 0
a 1024. Como é que a gente faz isto? Pegamos a diferença de 100, 120 com 20, vão dar 100 pontos, e vamos dividir a nossa escala grande por esses 100 pontos, que vai dar 1024 divididos por 100, vai dar 10,2, divisão inteira deu 10. Então vamos colocar aqui na fórmula o valor 10 e começando a partir do 21. Então ele vai dar esses 100 pontos. Ok, vamos desconectar aqui e vamos colocar esse mesmo cálculo na segunda linha do display, 10 e 21, justificado no centro. Salvamos. Feito. E começou em 31 já. Aqui está o nosso zero ali, 21. Nota que toda a excursão do potenciômetro, ele ficou 180 graus no curso do servo. A nossa prática foi bem simples, mas nós aprendemos aqui a usar os pinos. Usamos aqui pinos de saída e pinos de entrada. Nós aprendemos os pinos restritivos, que é o 0, o 2 e o 15, no caso da inicialização. Nós usamos aqui o conversor analógico digital e o PWM. E ainda importamos um módulo que baixamos do GitHub e importamos aqui a classe char LCD. Criamos os dois objetos, instanciamos o LCD com os pinos conforme o nosso esquemático, instanciamos aqui um objeto com o nome ADC, com o nosso ADC0, aprendemos que a Vemos D1 Mini só tem um ADC, e usamos o servo 1 no pino restritivo, que é o GPIO 15, que ele tem que ficar sempre em 0 na inicialização. Usamos duas funções bem básicas, com a chamada aqui dentro do nosso IO. Chamamos as funções, aprendemos aqui a formatação, só a string e depois aqui formatação, só consultar aí que tem vários tipos de formatações. E a coisa interessante também no nosso LCD, que tem muitas funções legais aqui, bem úteis. Nós temos aqui show underline, show blink, vai ficar alternando aí o caractere, set line, vamos escrever na linha 0, na linha 1, conforme a quantidade de linhas que tiver o display. Set cursor, a gente pode começar a escrever lá em determinado ponto da linha. Mover para a direita ou para a esquerda, a gente pode fazer scroll no texto. E nosso comando message que a gente mais usou. Então nossa prática era isso aí, até mais. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, vai curtindo, vai compartilhando. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E muito obrigado por estar acompanhando o nosso curso de MicroPython. Até mais!